Olá! Camila Pitanga no ar, aqui na Vogue Brasil. Sejam todas muito bem-vindas a essa live da campanha Infância Plena. Tô vendo que a galera tá entrando aqui. Oi, obrigada, MP do Trabalho, que já tá aqui. Já achei. Daqui a pouco eu ponho para entrar. Oi, Bea. Tô vendo aqui. E tem gente pedindo para solicitar. Que bom que você ama essa revista, Jéssica Kailani. Eu também. Bom dia, gente. Ó, essa aqui, sejam muito bem-vindas a essa live, que é uma campanha pela infância plena. Essa é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, tá? E mais um esforço para combater, mais do que combater, para erradicar o trabalho infantil no país. Essa campanha que foi iniciada em julho de 2022, sempre contou com apoio e divulgação da Vogue e de mais veículos da editora Globo Condenaste e do jornal O Globo. Desde então foram realizadas lives com especialistas, autoridades. Em todas as conversas foram ressaltados aspectos inerentes a algumas formas de trabalho infantil. É doido, né? A gente está em 2024 e não é uma história do passado, é um assunto do presente. Foram também conversadas sobre instrumentos e projetos de mobilização de toda a sociedade, além de reforçar a mensagem de que submeter crianças e adolescentes ao trabalho precoce definitivamente não é o caminho para a prevenção e eliminação de outras violações de direitos. Hoje, a gente vai trazer um pouco de todos esses tópicos apresentados que eu já falei aqui para fechar esse projeto. Na verdade, pensando em possíveis caminhos, né, para uma transformação verdadeira que possa beneficiar crianças e adolescentes que são o futuro do nosso país. Quem vai conversar comigo aqui vai ser a doutora Luísa Carvalho Rodrigues. Ela é procuradora do trabalho, ela é coordenadora nacional de Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e da Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Trabalho. Então, vou chamar ela aqui, que estava aqui aparecendo para mim. Me dá um oi de novo. Esse é sempre aquele momento. Eu posso, acho que aqui, né? No mais, talvez. Achei. Doutora Ana Luísa. Você tá aí? Ó, entrou. Deu certo, Ana tudo bem? Luísa. Bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. A gente vai conversar sobre um assunto que é doido, né? A gente ainda está falando de combate ao trabalho infantil, né? A gente que é um país, né, escravocrata, que tem essa tradição que a gente precisa superar e a gente ainda precisa falar de combate ao trabalho infantil. Me conta um pouco do seu trabalho, acho que é importante. Eu tenho aqui uma pauta de perguntas, mas eu acho que era legal as pessoas saberem qual é a sua rotina, qual é a sua forma de atuação, como, né, essa pessoa que está aqui tocando um assunto tão delicado, tão difícil, que deve ter uma luta necessária ainda, mas eu acho que muita gente não deve entender como funciona o seu trabalho. Bom dia, Camila. Obrigada. Eu queria, antes de mais nada, dizer assim, que alegria e que honra para nós, assim, do Ministério Público do Trabalho, estar aqui nessa live com você, né? Uma pessoa pública tão conhecida por se somar às causas sociais, por estar preocupada com a justiça social. Isso para nós é muito importante, né? Porque o Ministério Público do Trabalho tem uma atribuição, uma missão da Constituição de zelar pelo cumprimento da legislação, de garantir o respeito aos direitos humanos, a justiça social. E especificamente nesse âmbito da infância, a nossa missão é erradicar, contribuir, né, para essa luta de erradicação do trabalho infantil e promover e garantir direitos de crianças e adolescentes. Então, eu espero que hoje a gente consiga trocar um pouquinho dessa ideia para
poder explicar também um pouco, né? Porque o trabalho infantil é uma violação de direitos, é uma grave violência contra crianças e adolescentes, por que precisamos combatê-la, por que estamos assim, o que podemos fazer, são muitas inquietações, né? Sim. E agradecer por estar com você, pelo apoio, né, da Vogue nisso tudo. Sim, tem que agradecer esse espaço, né? Porque eu estou vendo, doutora Ana, que tem muita gente que está chegando agora e que está meio assim perdido, assim, nossa, o que está acontecendo? O que vocês estão falando? Gente, a Vogue Brasil, né, a Globo Condenaste, eles têm feito. É só que eu falei isso no Abre, mas eu acho que é importante para quem está chegando agora se estar contextualizado com o que a gente está fazendo aqui. Bom, o trabalho infantil existe, gente, aqui no nosso país. E a Vogue Brasil, né, a Globo Condenar, jornais Globo, né, eles entendem que podem dar visibilidade para o combate ao trabalho infantil, justamente oferecendo visibilidade para movimentos e ações, para esclarecimentos também, né? Porque até a minha primeira pergunta, doutora, tem um pouco disso, porque acho que há uma romantização que nessa ideia de meritocracia, né? A gente ouve assim pessoas mais velhas que falam assim: "Ah, claro, honrando a sua trajetória de sucesso, né? Fala assim, ah, porque se não fosse eu, desde menino, eu trabalhei como limoeiro, né? E ascendi socialmente e mudei o meu status porque a minha família era muito pobre. Claro que a gente tem esses exemplos, são reais, mas esses exemplos de sucesso não são exatamente a grande realidade é que muitas crianças são traumatizadas, muitas crianças que são submetidas ao trabalho infantil, na verdade, não vivem essa possibilidade de ascensão, muito pelo contrário. Então, acho que era importante saber assim, quais são os prejuízos, né, no desenvolvimento físico e psicossocial de quem começa a trabalhar cedo demais. Infelizmente, ainda tem muitos mitos em torno do trabalho infantil, que são realmente esse desconhecimento, sabe, sobre os seus malefícios, sobre os seus Sim, prejuízos. E por isso a importância da gente falar sobre isso, dar sim, visibilidade para esse tema, que é para levar essas informações, né? E o fato de ter justamente malefícios e prejuízos do trabalho infantil é o que justifica, que traz essas razões para ter uma idade mínima para começar a trabalhar. Né? Crianças e adolescentes ainda são pessoas em desenvolvimento, ainda estão em formação, seus corpos e mentes ainda estão se formando. E se eles estão trabalhando, estão submetidos a riscos que ainda não estão com seus corpos preparados, né, para suportar. Então, a fixação de uma idade mínima para entrar no mundo do trabalho é justamente um intuito protetivo, é de sim. proteger crianças e adolescentes para que elas vivam essas infâncias e as suas adolescências, que nós sabemos são etapas importantíssimas da vida, de forma plena e possam se desenvolver integralmente. Existem inúmeros prejuízos, mas eu queria citar dois que são principais, que eu acho que são muito caros para nós, né? Um deles é com relação à educação, à escolarização, e outro com relação à saúde. O trabalho infantil viola o direito fundamental à educação de crianças e adolescentes porque leva muitas crianças e adolescentes a abandonarem a escola. Ou Isso já é um ou grande prejuízo, porque aí como é que a pessoa que começa a trabalhar na lavoura, ou mesmo ajudando o avô na feira, se ele não estuda, qual é a possibilidade que ele tem de mobilidade social? Fica mais limitado. Eu vi um senhor aqui que falou: eu tenho 73 anos e comecei a trabalhar aos 13. É isso. Olha, eu entendo que o senhor deva ter tido uma trajetória de sucesso e respeito demais, mas o problema é que essa não é a grande realidade da maioria das crianças, né, doutora Ana Luísa? Então, você estava falando, blinda a criança e o adolescente de ir para a escola. vai levar também, muitas vezes, se ela não sai da escola, vai ter um mau rendimento escolar. A gente teve dados oficiais recentes, divulgados esse ano, do IBGE, de que mais de 41% de adolescentes e jovens, aí dos 14 aos 29, que saíram da escola, que apontaram a necessidade de trabalhar como fator principal para abandonar a escola. Veja, 42% praticamente, é um número muito alto. E quando você perde a sua escolarização, seu direito fundamental à educação, isso muito provavelmente vai te levar a uma baixa qualificação profissional, isso vai te dar acesso, então, a empregos muito É precarizados normalmente, isso. e vai se mantendo esse ciclo intergeracional que a gente chama de pobreza, você não consegue romper com aquilo, então não há uma verdadeira transformação social, que é o que a gente da pobreza no nosso país. Então, é um prejuízo muito grave. Sim, Mas, além desse da educação, são as consequências da saúde.
Como pessoas em desenvolvimento, as crianças e adolescentes ainda não estão completamente formados, né? Para dar um exemplo, os seus ossos e músculos ainda não estão plenamente formados. Então, se eles vão trabalhar, muitas vezes os riscos ocupacionais que existem no trabalho podem levar a deformações ósseas, por exemplo, a prejuízos ao crescimento. Isso aqui é só um exemplo de Sim. todos esses impactos, porque crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis a esses riscos do trabalho, a acidentes de trabalho, a Sim. doenças ocupacionais, que a gente sabe que já afeta os adultos, então imagine crianças e adolescentes. Eu estou vendo aqui, porque eu acho que é legal a gente criar um diálogo nesse papel, né, com as pessoas que estão se manifestando aqui. Achei muito legal o que o Marcos José está falando aqui, ó. Ele disse: eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade na roça, boia fria. E aí ele concordou. Isso é verdade que a Camila falou. Eu perdi todos os meus estudos por não poder ter oportunidade de estudar, por trabalhar na roça. É isso. A questão é, claro, você vive na miséria, você precisa ajudar o seu avô, sua mãe, precisa de ajuda, mas é do Estado, digamos, da missão do Estado, né, do dever do Estado, zelar para dar outras formas de dar assistência para essa mãe, para esse avô, para essa família, para que essa jovem criança, para que esse adolescente possa contribuir, a melhor forma dele contribuir é estar na escola. A melhor forma de contribuir para essa família poder ter mobilidade social, poder ter, né, uma chance de melhorar a sua vida, é indo para a escola, podendo fazer uma faculdade e que essa família tenha algum tipo de assistência. Aí são muitos projetos, dependendo do estado, são 1000 caminhos para você dar suporte para essa família não precisar que a sua criança, que o seu menor de idade, seu adolescente, seja a força de trabalho, seja a pessoa que contribua para remunerar essa família. Aí eu tenho aqui um assunto que, assim, segundo dados do PNAD 2022, divulgados pelo IBGE, de 2019 a 2022, olha isso, o número de crianças e adolescentes no trabalho infantil cresceu, gente, 7%. Então, doutora, de que forma? E aí a pandemia piorou a situação que já era alarmante no mundo todo. Esses dados assim são muito preocupantes, porque nós vínhamos assim de uma história de diminuição de casos de trabalho infantil e infelizmente nós retrocedemos. Nós voltamos a ter um aumento de casos, né, que é muito assustador realmente esse número. E sobre esses dados, ainda que eles sejam nossos dados oficiais, eles também não contemplam toda a realidade, porque é Sim, uma pesquisa feita por amostragem em domicílios, então não vai atingir criança e adolescente que às vezes está em situação de rua, não vai conseguir contemplar todas, por exemplo, outras formas de trabalho infantil, como a exploração sexual de crianças e adolescentes, não contempla. Então, assim, a realidade ainda é pior do que esses sim. dados evidenciam. E isso também evidencia que a gente está indo na contramão de compromissos internacionais que o Brasil assumiu. O Brasil se comprometeu a erradicar o trabalho infantil até 2025, ano que vem. E Acho aí que não nós pode estamos nos aumentar, se aumentou. distanciando. E aumentou. E essa é uma meta da Organização das Nações Unidas, né? Da Sim, Agenda 2030, com vários países envolvidos. Isso é muito preocupante. E sim, claro, a pandemia contribuiu para isso, né? Que teve uma crise socioeconômica também sim, decorrente da pandemia, sim, mas também é importante pontuar que nós vivemos um período de enfraquecimento das políticas públicas, sim, principalmente das políticas públicas de enfrentamento ao trabalho infantil. Para trazer um sim. exemplo muito rapidamente, no ano de 2019, né, essa pesquisa analisa dados de 2019 a 2022. Em 2019, nós tivemos a extinção da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que é uma instância super importante, com participação da sociedade, para discutir como enfrentar o trabalho infantil. É elaborado e monitorado o Plano Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, então tem uma missão muito importante essa comissão, e ela foi extinta. E ela só foi plenamente reinstituída, inclusive com participação da sociedade civil, em 2023. Nós ficamos todo esse período sem o Ou funcionamento dessa seja, um comissão. apagão do cuidado às crianças e adolescentes. Eu vou Sim. voltar ao Marco José, gente, que ele está tendo um diálogo muito bonito aqui. Muito obrigada pela sua contribuição, Marcos. Ele está dizendo que hoje ele luta para que a história das filhas dele sejam diferentes, sejam estudando ou tendo o que ele chama, que eu concordo com ele, uma infância normal. Ou seja, não é normal uma criança trabalhar. Não é normal. Isso que a gente já viu muita gente romantizando, porque também não tinham outros instrumentos de apoio às famílias, a gente pode fazer diferente.
né? Hoje nós temos 1,9 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos vítimas do trabalho infantil no Brasil, das quais 750 mil nas suas piores formas. Eu fico aqui imaginando o que são as piores formas. Então, doutora, quais serão os impactos disso no desenvolvimento da nação, do nosso país futuramente? E que piores formas, que eu acho que também as pessoas não devem nem ter ideia do que tipo de trabalho as crianças e jovens têm sido submetidas nos últimos tempos. Eu acho que nós temos sim uma preocupação com o futuro, né? O que vai ser do futuro do nosso país. Mas a gente também tem uma preocupação com o hoje, né? Porque as infâncias e adolescências estão sendo vividas hoje, né? E esse presente por si só já é muito preocupante, né? Para além do que vai acontecer no futuro. E essas piores formas de trabalho infantil, veja o número, né? 756 mil, isso é mais do que Florianópolis inteira. Então, assim, Nossa, é muito muita impactante pensar, criança. né? É. Colocar isso numa realidade, esses números. E essa expressão das piores formas de trabalho infantil, de acordo com a Convenção 82 da Organização Internacional do Trabalho, traz quais seriam, né? Então, é o trabalho escravo, aquele trabalho forçado, servidão por dívida, Ou tráfico seja, de trabalho forçado, ou crianças, seja, não remunerado, em trabalho que tem condições uma degradantes. coação que a pessoa não tem uma escolha, nenhuma dimensão de escolha, a pessoa é enganada, né, doutora? Exatamente. Envolve muitas vezes nessas coerções, promessas falsas, ilusórias, tráfico de crianças. Então, essa é uma das piores formas de trabalho infantil. Outra pior forma é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é Isso é também uma. uma forma muito grave, muito cruel, né? Que vai macular aquela criança, aquela adolescente naquele momento para o resto da sua vida, Sim, certamente. Inclusive, materiais de abuso sexual infantil também são uma das formas de exploração sexual. Também a utilização de crianças para atividades ilícitas, por exemplo, o tráfico de drogas. Eu vi algumas pessoas também hum, comentando aqui. sim, O trabalho no tráfico também é uma das piores formas de sim, trabalho infantil. sim, E também trabalhos que, por sua natureza ou pela forma como são executados, sejam suscetíveis de prejudicar a saúde e a segurança das crianças. E no Brasil nós temos uma regulamentação do que seriam esses trabalhos, é a conhecida lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil em um decreto. E esse decreto ele explica quais são esses trabalhos que podem prejudicar, né, o sim, desenvolvimento, a saúde de uma criança e quais as razões. Então ele é muito didático, sim, muito interessante, porque vai enunciar ali por que esse trabalho apresenta risco para essa criança. Então essas piores sim, formas, sim. justamente por serem mais danosas às crianças e adolescentes, nos preocupam ainda mais e não podem ser realizadas antes dos 18 anos. Luísa, e a influência digital, que é um assunto que está super é, preocupando, né? É, eu, pelo menos, sou mãe, né? A minha filha é uma adolescente, ela tem 16 anos, e nossa, que bênção que a escola dela proibiu celular dentro da escola, não é só dentro da sala de aula, dentro da escola. Então eu queria saber como é que esse seu trabalho, né, deve ser tratado pelos pais, pela legislação brasileira, para proteger as crianças e os nossos adolescentes. Porque assim, isso foi uma iniciativa de uma escola privada, mas eu queria saber o que está. A gente está se atualizando no sentido de entender que isso é um perigo que está comprometendo a saúde psíquica das nossos jovens e adolescentes? Eu acho que essa sua preocupação como mãe também é uma preocupação da sociedade, né? A gente repara como a internet, essa digitalização da vida, tem impactado a todos nós e principalmente crianças e adolescentes, né? Existem pesquisas aí que indicam que mais de 90% das crianças estão online, estão acessando esses ambientes virtuais. E no que diz respeito também ao trabalho, existe muitas vezes uma linha tênue entre o que é estar ali se expondo de alguma forma e executando um trabalho, porque pode ser que também um trabalho de influenciador digital, influenciador mirim, seja assim um trabalho, né? Quando ele tem uma habitualidade, quando tem um interesse econômico, ainda que indireto, né? De uma Mas é monetização daquele canal. cedo. Ai, quando eu fico vendo criança assim de 4, 5 anos, fazendo assim, oi, tudo bem? Uma coisa meio tete bitate. Você sabe que, Luísa, minha Roteirizados. filha, novinha, ela chegou uma época, ela falou assim, mãe, eu quero fazer um vlog na época, isso já tem tempo. Aí eu falei, e vai tocar o interfone aqui, vocês vão ouvir, tá? Que a minha amiga, eu tô vendo aqui da janela, ela chegou. Ela falou, eu quero fazer um vlog. Aí eu falei, filha, se você quiser, fechado,
para sua comunidade, para seus amiguinhos. Ficou uma arara, ficou danada. Hoje, ela tem 16 anos, ela me agradece. Por quê? No meu entender, o problema de você, muito jovem, ficar tão submetido às redes, você fica voltado para agradar uma massa que você não conhece por um tipo de padrão, uma padronização do que é ainda mais com essa coisa de filtro, né? De ter um tipo de estética, um tipo de fala. Quando vê, tá todo mundo assim, ó, de lado. Você já viu isso? Em live? Oi, tudo bem? Vamos agora falar sobre. Porque percebe que nesse lado é o ângulo bom, fica todo mundo meio robotizado. Isso, e fora, parar de brincar. Brincar na rua, fazer coisas com o corpo. Então, eu estou assim, muito empolgada com o que eu estou vendo que aqui no Rio de Janeiro está tendo essa em discussão proibir nas escolas públicas, porque eu não quero isso só para minha filha. Eu quero que isso que protege a Antônia seja uma proteção para todas as crianças, para todos, para que elas tenham uma infância plena de atividades, de sociabilidade. Hoje em dia a Antônia fala que ela brinca, não é nem brinca, a Antônia está com 16 anos. Mas ela, assim, ela fala que assim, antigamente ficava todo mundo no recreio, aqui no celular. E que agora, porque não pode o celular, ela tem que falar com alguém, que senão vai ficar todo mundo assim parado. Então joga bola, conversa, troca ideia, combina um encontro. Então, eu torço para que o Ministério Público do Trabalho possa ajudar a formular, né? Não sei se está no âmbito desse teu trabalho, mas que o Estado, né, possa proteger as crianças e adolescentes, entendendo que celular, tudo tem sua hora. Eu fui educada assim por um artista, ator, mas meu pai me falava, filha, tudo tem a sua hora. É Aí eu exatamente, é hora de viver a hora de infância, né? viver no Um momento que corpo. passa e não volta mais, né? Assim, essa preocupação a gente compartilha, porque essa exposição nas redes, ela também traz muitos riscos para as crianças, de discriminação, inclusive, de sofrer assédios, né? Então, bullying, essa Ah, ainda tem isso, superexposição sofrer traz muitos assédio. riscos. E é uma preocupação, porque a partir do momento em que aquilo também vira um trabalho e que traz uma questão econômica, qual é a liberdade daquela criança de realmente dizer que não quer mais fazer, ou de que quer Ela eventualmente não se expor daquela sabe. forma? Eu lembro que quando eu tive que regular a Antônia no Insta... Desculpa, eu te cortei, Luísa. Você Imagina, estava... Eu estamos sou dialogando. empolgada. Mas eu lembro que quando a Antônia falou para mim, estava muito viciada na época da pandemia, ela ficou muito bitolada. Tinha que estudar no computador, tinha que, enfim, o mundo estava no. Ela falava, é o meu mundo e tal. E aí eu falei assim, filha, olha só, eu posso te deixar numa rodoviária sozinha? Então eu não posso te deixar sozinha com esse celular na mão na idade que você tem e no tempo que você está. Não está te fazendo bem. Foi uma briga, mas eu sei que eu estava certa. Eu sei que eu estava cuidando dela. É chato essas negociações, mas. Bom, eu vou mudar um pouquinho, sair da questão das redes sociais, que é para perguntar, assim, crianças e adolescentes negras, são a maioria das vítimas de trabalho infantil no Brasil. E um total de 66,3% das situações de trabalho infantil na faixa etária, gente, de 5 a 17 anos de idade, de acordo com os dados oficiais, PNAD de 2022 do IBGE. Então, qual é o papel, Luísa, de uma educação antirracista nas escolas, no combate e na erradicação de todas as formas dessa grave violação de direitos? Esses dados, né, que você mencionou que são oficiais, eles evidenciam realmente que o Brasil é um país estruturalmente racista, Sim, né, em que majoritariamente crianças e adolescentes negros e negras são as vítimas do trabalho infantil, que é uma grave violação de direitos. E a gente tem que entender essa realidade, tem que reconhecer essa realidade e levá-la em consideração para poder combater o trabalho infantil. Então, a gente não sim, pode ignorar, né, que nós vivemos sim um país racista. E nesse cenário é imprescindível que a gente tenha uma educação antirracista. Isso significa uma educação que seja crítica, questionadora dessa realidade, que compreenda e discuta verdadeiramente a nossa realidade, a nossa sim, estrutura, que possa propiciar uma transformação, uma educação libertária realmente, e que as próprias crianças e adolescentes sejam protagonistas sim. dessa educação como sujeitos de direito que são e possam debater verdadeiramente isso
em uma educação que vá propiciar e viabilizar realmente que a gente tenha uma verdadeira mudança social, porque a gente precisa mudar essas estruturas. Né? Então, Sim, refletir sobre essas questões históricas e estruturais, inclusive racistas da nossa sociedade, é imprescindível. Né? Nós tivemos uma alteração em 2003, veja, há mais de 20 anos, da nossa lei de diretrizes e bases, para que fosse inserido no currículo das escolas ensinamentos sobre a cultura africana, a história africana, afro-brasileira, e que isso integrasse os currículos das escolas. Mas, infelizmente, passados aí mais de 20 anos, isso ainda não está efetivamente implementado. Então, a gente precisa sim, brigar por isso também, né? Porque nós precisamos discutir essa realidade, refletir sobre ela, levá-la em sim. consideração, para que a gente possa transformar, ter uma sociedade mais igual, né? Sim, eu penso até que isso que, claro, por um lado o Estado, né, o Ministério do Trabalho, né, o Ministério da Educação, todas as secretarias, né, podem, devem estimular, e já tem lei para isso, mas acho que também a comunidade, os pais dentro da escola, negros e não negros, acho que clamar por esse tipo de conversa. A gente não está falando de denúncia, a gente está falando de conversa. E às vezes é lendo livro, às vezes é acolhendo, tendo uma, assim, se perguntando o quanto que aquele jovem preto que em escolas particulares normalmente é minoria, ou em escolas públicas, o como que isso acontece, se perguntando, é conversando, é criando, é entendendo que a escola é um espaço de fomento e não um espaço, uma doutrinação de uma coisa. É para justamente coexistir todos os pontos de vista, para trocar ideia. E ter uma cultura antirracista é uma cultura de um Brasil que se ama por inteiro, porque a gente está falando de, não sei exatamente quanto por cento da população é se diz, se fala, se descreve como preta ou parda, mas é muito mais do que a maioria. Então, eu acho que a gente não pode fingir que esse passado escravocrata ainda urge a gente cuidar, pensar, afirmar o que é melhor. Aí eu queria saber, eu estou sabendo que o Ministério Público do Trabalho está lançando uma nova cartilha para tratar desse assunto. Então, quais são as informações que estão ali, né, que a gente pode ajudar para combater o trabalho infantil? Essa cartilha da Infância Plena, ela vem aqui tentar coroar de alguma forma, né? Essa campanha Infância Plena que já vem acontecendo desde meados de 2022. E se você me permite bem rapidinho, eu queria que assim render homenagem às pessoas que também participaram disso, né? Eu sou apenas uma delas aqui nesse momento, mas eu queria em especial mencionar três nomes do Ministério Público do Trabalho, as colegas Ana Maria Villarreal, Ana Elisa Segatti e Cristina Brasiliano, e também as jornalistas Lia e Maria Laura da Só Vogue, mulheres, hein? Só só dando um mulheres. toque. Mulherada! A mulherada aqui dominando nos espaços, como as mulheres podem fazer transformações na nossa sociedade, né? É importante ocuparmos esse espaço. Então, render essas homenagens a quem vem fazendo essa campanha acontecer. E essa cartilha é um dos produtos aí dos resultados dessa campanha, que vai estar disponível no site da Vogue e também no do Ministério Público do Ah, Trabalho. legal falar isso. Então vai estar disponibilizado no site da Vogue. Puxa, Isso. Vogue, olha, parabéns, porque é conversa, é dando visibilidade. A gente faz um país diferente. Que bom. E o que, que tem nessa cartilha? Que tipo de exemplos a gente tem nessa cartilha que pode, uma pessoa que é isso? Às vezes a gente repete práticas por desinformação. Sim. Muitas vezes isso acontece por desinformação. Então, que tipo de dicas, de orientações você vai encontrar nessa parte? Dá algum exemplo, por favor. Claro, a cartilha ela vem numa retrospectiva da campanha, então ela vai Tá, abordar o que é trabalho infantil, quais são suas piores formas, quais são os dados oficiais mais recentes que nós temos sobre o trabalho infantil, quais são os malefícios desse trabalho infantil. Vamos sim, desvendar um pouco desses mitos. Ah, é sim, melhor trabalhar do que roubar. Ah, eu trabalhei e não morri. Tudo isso vai ser abordado e desmistificado. Então, a ideia é dialogar com quem, muitas vezes, com esse público externo ao Ministério Público, né? Que não lida com isso no seu trabalho, no seu dia a dia, mas para ter mais informações sobre trabalho infantil, abordar algumas dessas formas, como influência digital, trabalho infantil doméstico, trabalho infantil no esporte. Então, a gente vai falar de algumas formas específicas do trabalho infantil também. certo. Vamos trazer alguns dos projetos do Ministério Público, vamos abordar a educação antirracista, o importante papel da mídia também nesse enfrentamento. Vamos pensar um pouquinho, claro, de forma resumida, mas trazer um pouquinho sobre o que fazer.
que fazer para combater o trabalho infantil. Então, esses são alguns dos assuntos que vão estar disponíveis nessa Legal. cartilha para quem quiser. E é muito importante que ela caia no domínio público e se alastre, Sim. né? E chegue a Viu, todos. gente? Vocês que estão aqui assistindo a essa live, tem gente que chegou agora. Vou repetir aqui: a gente está aqui na Vogue Brasil, que está acolhendo, que está entendendo que é importante a gente falar sobre o combate ao trabalho infantil, que está entendendo que tem. Se a gente quer proteger as nossas crianças e adolescentes, prostituição infantil está dentro disso, proteção das redes sociais, o quanto que elas podem ser deletérias para a formação dos jovens e crianças e adolescentes. Eu estou dando aqui alguma pincelada no que a gente já conversou, e a doutora Luísa, através do trabalho dela, da coordenação que ela faz no Ministério Público do Trabalho, ela está aqui contando qual é a forma de atuação, como o Estado tem feito isso, mas nós, sociedade, mães, pais, nós também somos sujeitos de mudança, né? Então, por exemplo, no caso de denúncia, né? Queria saber qual é a forma mais eficiente de denunciar o trabalho infantil. Às vezes você vê. Porque é isso, gente. Claro que eu adoraria que a gente pensasse que pode conversar, mas às vezes a gente precisa botar o poder público para dar o limite necessário para proteger essas crianças e adolescentes. Não é isso, doutora? Eu acho que algo que você mencionou que é muito importante, que eu queria reforçar, é que todos nós temos uma responsabilidade por garantir direito de criança e adolescente. Não é só o Estado, nem Exato. só a família, mas é toda a sociedade. Isso está expressamente na nossa Constituição. É uma responsabilidade compartilhada. E isso deve ser garantido com prioridade absoluta. Isso também está na nossa legislação e a gente não pode aceitar que isso seja só uma expressão que não tenha concretude. Então, antes de mais nada, a gente tem que priorizar a garantia de direitos de criança e adolescente. E uma dessas garantias é garantir que elas não estejam inseridas precocemente no mundo do trabalho, que elas possam viver plenamente a sua infância. E para que a gente possa, em algumas dessas ações estratégicas de enfrentar o trabalho infantil, a denúncia é muito importante. Né? Levar essa informação de uma situação de violação de direitos ao conhecimento, né, da rede de proteção, que é integrada pelo Ministério Público, mas não exclusivamente. Nós temos vários órgãos, entidades, movimentos mobilizados, né, nesse fluxo de atendimento de crianças e adolescentes. A gente precisa que essas informações cheguem, né? A gente precisa saber aqui está acontecendo, para que isso tenha uma devida atenção. Isso vai mobilizar toda uma rede de proteção que vai poder identificar essa situação de trabalho infantil, vai poder retirar a criança da situação de violação de direitos, vai poder encaminhá-la Mas para aonde que a serviços, pessoa faz a programas. denúncia, doutora Claro, Luísa? tem Tem um vários canais. telefone? Sim. Quais são os canais de diálogo para isso? É possível fazer denúncia de trabalho infantil no Disque 100, que é o Disque do Governo Federal de Direitos Humanos. Então, o trabalho Disque infantil 100. pode ser ali no Disque 100. E também a gente tem o site do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho recebe denúncia, seja pelo seu site, que é o www.mpt.mp.br. Fala mais Também presencial. devagar, que o povo não decora isso, não. Quem quiser poder escrever aqui, eu não vou saber fixar, porque eu tô um pouco enferrujada aqui das redes. Fala Vou de mandar aqui novo. no Você chat. vai escrever? Boa? Estou tentando aqui. Tudo no, como que se vira nos 30, né? Sim. Esse é o nosso site, mas também as unidades físicas presenciais. E tem também um sistema do governo federal, do Ministério do Trabalho, que se chama Sistema IP. Então, você joga lá no Google, Ministério Público do Trabalho, Sistema IP, qualquer um desses canais, desses 3 canais, são canais oficiais que vão dar o encaminhamento para as E denúncias. qual é a importância da denúncia? Acho que você falou um pouquinho, né? Porque dá chance do Ministério Público dar foco, entender quais são os lugares onde isso está mais endêmico, isso está mais. É isso? Porque qual a importância da denúncia no combate à violação dos direitos de crianças e adolescentes? Além da gente poder ter esse diagnóstico, saber onde está acontecendo o trabalho infantil, e isso é importante para que ações de enfrentamento sejam mais efetivas, tem também a perspectiva individual daquela criança e daquele adolescente que está sendo Você está vítima salvando uma e que vai vida, poder né? ser atendida. Então, ali a gente vai poder fazer um trabalho em rede, né, com outros órgãos de retirada daquela criança do trabalho infantil e de que ela volte a ter os seus direitos garantidos. Ela vai ter acesso a benefícios, programas, vai retornar para a escola se não tiver. Tudo isso vai ser feito ao longo de um processo. Então, há um acompanhamento, encaminhamento dessa criança e da sua família, né? Porque se a família também está numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, será que a gente não precisa de geração de renda para essa família, incluir os pais no trabalho? Enfim, todas
esse trabalho intersetorial que abrange várias políticas públicas vai poder ser Sim. feito naquele caso. Bom, a gente está encerrando a campanha Infância Plena, mas esse não é o encerramento das nossas ações. Eu falo nossas porque agora eu estou me sentindo assim, parte desse time, tá? Até agora a gente plantamos as sementes para depois colher no futuro. Então, o que que vocês esperam ver em breve, né? Em termos de mudança, em relação, Luísa, à realidade de crianças e adolescentes no Brasil? Que sonho, que sonho possível você imagina? Que bom, né, estarmos aqui de mãos dadas nessa causa, né? Sim, Acho que isso é conte importante, comigo. a gente se unir, isso, enquanto sociedade, com você, com várias pessoas e entidades, isso é o que vai ser transformador. Sozinho, ninguém faz nada, né? Então, por Sim. isso é tão importante que hoje a gente esteja semeando mesmo, que não seja um encerramento, mas seja um momento importante, né? E hoje é Dia Internacional da Menina e amanhã é Dia das Olha, hoje é Crianças. Dia Então, Internacional da Menina. Oh, não temos essas sabia. coincidências aí de pensar nas nossas crianças. Eu acho que o sonho ele tem que ser não só um sonho possível, né? Mesmo o sonho É um impossível para sonho que ele se torne necessário, né, possível. Luísa? A gente É um tem que sonho necessário, é sonhar para se direito, né? movimentar, né? Porque o que nos move, né? A utopia, ela serve para alguma coisa, para que a Sim, gente se movimente, esteja em movimento. E esse sonhar é isso também, impulsionar o movimento. sim, E por isso o símbolo também de combate ao trabalho infantil, o símbolo internacional mundial é o catavento, porque ele está em movimento. Então é sim, isso que a gente sonha, que a gente esteja juntos em movimento sim, para garantir direitos para crianças e adolescentes, que não tenhamos mais crianças e adolescentes em situação de trabalho, que tenhamos crianças e adolescentes na escola, com as suas famílias, sim, no lazer, no esporte, na diversão, no ócio, no tempo livre, que tudo isso é importante, né? Então, para sim, isso que a gente luta, é isso que a gente espera ver, essa transformação mesmo da nossa sim. realidade, né? Sim. Ah, Luísa, olha, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu quero agradecer as pessoas que se manifestaram aqui. Marcos José participou ativamente aqui da nossa live. Eu não pude falar da mais inputs que ele deu aqui, mas eu volta e meia estava lendo aqui. Muito obrigada a Vogue Brasil por esse espaço de diálogo. A sociedade é isso, nós juntos. Eu estou aqui me informando, eu estou aqui pensando também como mãe, né, como cidadã brasileira, né, entendendo qual é o papel da gente, né, como mãe e como sociedade, entendendo também quais são os canais que a gente tem de diálogo com o Estado, quais são os, né, os direitos e deveres que nós temos com as nossas crianças. Nossas crianças têm o direito ao descanso, têm direito ao sonho, têm direito a brincar, a ser feliz, a ter, ser alimentada e ter que a melhor, eu acho que o melhor trampolim é a escola. E a gente, enfim, muito obrigada, foi uma conversa muito esclarecedora e que a gente possa ter mais encontros e que a gente possa falar de mais conquistas, que esse 7% que subiu, que a gente possa voltar àquela meta de erradicar o trabalho infantil, porque, sinceramente, gente, vamos cuidar das nossas crianças, né? Vamos cuidar do nosso futuro. Muito obrigada, Luísa. Eu que Vou encerrar agradeço, aqui. obrigada, viu? Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Até Muito mais. obrigada. Agora eu não sei como é que desliga, não lembro mais. Vou fechar o xizinho aqui, acho que vai Ah, é dar o certo. Vamos lá. vizinho. Tchau, gente. Obrigada.